Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, amém? Vamos falar do Congo? Ai, queridos, quando a notícia chegou, ontem eu fiquei muito mal. Eu fui orar e o duro que foi 70 cristãos, né? Eu falei, não. Alguma coisa está de errado, né? Porque Deus está me usando para trabalhar as nações, para fazer a vontade do Senhor, para que o mundo não acabe, para que mais pessoas possam se converter e ter o direito da vida eterna. E aconteceu isso lá no Congo. E eu falei, Senhor, fui orar e falei, Pai, me perdoa. Me perdoa, o que está acontecendo? Tira esse sangue das minhas mãos, Senhor. Tira esse sangue das minhas mãos. Comecei a orar, pedir perdão a Deus. E aí Deus me deu uma palavra. Vamos lá, queridos? Vamos estudar a palavra de Deus? E olha o que está escrito na palavra, a murmuração dos israelitas. Vocês vão entender depois, tá bom? E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. O povo estava no meio ali de Moisés, né? Com Moisés. E aí, quando acabava a reunião da congregação, que é os cultos, hoje, né? O povo saía e falava, não gosto dessas coisas não. Eu não quero saber disso que Deus está pedindo, não. Ai, sabe murmuração? Era mal aos ouvidos do Senhor o que o povo falava, porque Deus escuta tudo. Então, cuidado com as suas palavras e seus pensamentos. E a ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. A primeira coisa que me veio à mente, queridos, é que eu estava cuidando da Rússia, da Ucrânia, da Coreia do Norte, do Japão, da União Europeia, dos Estados Unidos, de Israel, dos países que estão lá em guerra, né? Eu cuidando deles, orando, trazendo palavra, ensinando o mundo todo o que fazer para agradar ao Senhor, para que o mundo não acabe. E lá no Congo acontece uma coisa dessa. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Foi a mesma coisa, né? Moisés estava cuidando do povo aqui e lá no fundo o povo morreu. Por quê? Porque o povo murmurou contra Deus. Então o povo, no versículo 2 do capítulo 11 de Números, então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Porquanto o fogo do Senhor se acendeu contra eles. Enquanto eu estou cuidando desses países aqui para se converter ao Senhor Jesus, para entender que o Senhor Jesus está governando o mundo, o povo lá do fundo murmurou, porque foram os muçulmanos que mataram os cristãos. E o Senhor ouviu. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Deus tirou eles do Egito. No Egito, eles eram escravos, mas eles tinham tudo. Eram escravos, mas tinham tudo. No deserto não tem nada. E Deus levou eles para o deserto para tratar o coração deles. E aí eles estavam chorando e dizendo, a gente não tem comida. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um monte de cristão está chorando. Tem uns bonzinhos, os mansos, que a gente aprendeu ontem, né? Os mansos estão chorando. Senhor, a gente está com dificuldade financeira. A gente não tem comida direito, tá difícil para nós.
Esses estão pedindo ao Senhor. Aí tem os outros que não são mansos. Quem nos dará carne a comer? E aí, o que o Senhor fez? O Senhor me levantou. Que eu não terminei de falar nos bastidores, né? Quando eu fiquei bravo com Satanás e até essa parte, que eu tinha parado todo mundo espiritual, né? Aí eu até contei para vocês. Aí o Senhor falou para mim assim: bom, Elias, agora você vai ter que sair da caverna. Agora você vai ter que levar adiante seu ministério, né? E aí eu tinha que começar a ir até o mundo e falar para o mundo: olha, gente, vamos fazer o que Deus quer para o mundo não acabar? Então vamos fazer. Foi quando o Senhor falou que comida não é mais para ser comercializada. E é para o mundo obedecer. Tá? Por quê? Porque tem muita gente pequenininha que está chorando. E a gente tem que atender. Se a gente não atender, o Senhor já falou que vai acontecer. Então aqui a gente está vendo um problema. Quem nos dará carne a comer? A gente viu que a tenda pegou fogo lá do fundão. Porque tava, a gente vai ver o porquê que pegou fogo. A gente vê que tem um povo que está murmurando. E a gente vê que tem um povo que está chorando de fome. Não parece os dias de hoje? É a mesma coisa, né? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça? E dos pepinos? E os melões? Aqui está escrito dos porros, eu não sei o que é isso. E das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. O que acontecia? No deserto era a única coisa que vinha sobre eles, uma semente chamada maná, que eles podiam moer e fazer essas coisas. E tinha sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés, porque o que acontecia? Eles só tinham maná. Aí o povo estava chorando por comida. Só que o povo estava dividido em dois grupos. Tinha um grupo de um povo que era de bom coração e que queria comer. E tinha um grupo de povo que era soberbo e falava assim: Deus tirou a gente do Moisés e agora ele tem que fazer o melhor. Era essa divisão. Como o povo mais perto de Moisés estava com um coraçãozinho melhor. Então eles falavam assim: não, Deus tirou a gente, Deus está corrigindo a gente, Deus está ensinando a gente. Nós estamos apanhando, mas a ferida ele ligará. Ele mesmo sarará. Então vamos continuar. Os que estavam pertinho de Moisés. Mas tinha um povo lá no fundão que foram descuidados. E o do fundão eram os murmuradores. O do fundão eram os que estavam arrogantes, porque estavam distanciados de Moisés. E o Senhor, ao ver eles murmurarem, todos estavam pedindo comida, mas viu eles murmurar, o Senhor acendeu a ira e mandou um fogo e matou tudo. Tânia, o que tem a ver isso com o Congo? Se a gente não cuidar, queridos, eles vão perecer. E a gente vai ver aqui o texto que Deus me deu. Nós precisamos cuidar. Tem que trazer para perto. Quanto mais perto eles estiver da gente, mais coraçãozinho eles vão ter. Não é assim? O povo que estava perto do Moisés foi morto?
Murmurou ao ponto de irritar o Senhor? Ah, mas os cristãos fizeram isso? Não, foi os outros que fez, os muçulmanos que matou os 70 cristãos. Está longe do Senhor. E a gente tem que trazer para perto. E aí eles fizeram mal aos cristãos. Mas isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés não gostou que eles morreram, que Deus ficou bravo com eles. Moisés não gostou não que Deus fez isso. No versículo 11 diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Senhor, o Senhor não mandou cuidar do mundo inteiro? Que foi o que eu falei ontem para o Senhor. O Senhor não falou que era para mim sair da caverna? Eu saí, Pai, mas o que aconteceu com o Congo? O que está acontecendo, Pai? Moisés também fez a mesma oração ao Senhor. Aí ele fala assim: concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissestes que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que jurastes aos seus pais? Ele estava falando para Deus: Senhor, eu não tenho capacidade. O Senhor me chama, eu não consegui cuidar deles, e eles morreram, e eu estou triste. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Então Moisés estava preocupado em trazer comida para eles, porque é o dever do sacerdote cuidar do povo, como o Senhor Jesus falou a Pedro: Pedro, dá de comer a eles. Nós temos que nos preocupar com isso. Virá em nós a sabedoria para fazer esse tipo de trabalho. E Moisés estava fazendo isso, ele não estava dando conta. E o povo morreu. E Moisés ficou triste. E ele diz no 14: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesada para mim. Aí eu falei: Pai, quem sou eu que conseguisse atingir o Congo com a tua verdade, com o teu amor, com a tua palavra, para que o Congo pudesse entender esse tão grande amor do Senhor, se converter e receber a bênção que o Senhor vai dar para o mundo inteiro. Como que eu iria, Senhor amado, chegar lá sem a sua ajuda, sem a sua mão? No 15: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o mal. Quantas vezes eu me senti incapaz de fazer esse trabalho sacerdotal diante de todas as nações e pedir para que o mundo acabasse mesmo, vendo que o processo é esse. Quantas vezes eu fiz isso? E ontem foi uma vez que eu lembrei disso, mas ontem eu não pedi. Quando eu vi as nações rebeldes, quando eu vi todo mundo brigando, quando eu vi as pessoas murmurando: a gente não quer Jesus não, a gente já tem a nossa religião. Quantas vezes eu pedi, que eu falei: Senhor, eu não tenho condições, deixa acabar o mundo, vamos logo embora, vem Jesus. Inúmeras vezes. Mas o Senhor me levantou, e Ele me deu uma palavra, que está escrito e diz assim: não peças que eu tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peça que eu volte e que o mundo acabe, mas peça que eu te capacito e capacito todos os seus irmãos para que vocês me tenham e sejam salvos. Moisés aqui estava se sentindo incapaz. Porque eu aqui, queridos, como que eu posso ajudar o Congo? Você vai entender, você vai falar: não tem condições. Não tem mesmo. Aí o Senhor dá uma sabedoria a Moisés. No 16 diz assim:
E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. O Senhor falou: junta toda a terra. Ontem Deus falou para mim: junta todo mundo e leva para eles Mateus 25, do 31 ao 46. Junta o mundo inteiro e fala para o mundo inteiro que vocês têm que cuidar uns dos outros, porque isso é mandamento meu. E foi o que eu disse para vocês, queridos. Deus não quis livrar os 70 soldados deles, que são inocentes. Então a gente vai se levantar contra os outros. Não. A gente vai amá-los, porque Jesus morreu na cruz por eles também. Eles só precisam estar perto da gente. Entende? A gente só precisa trazê-los e cuidar deles. E aí vai ser diferente. No 17 diz assim: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não os leves. Moisés era cheio de Deus. E Deus falou assim: eu vou pegar a porção que está em você, que eu dei, vou repartir. Vou dividir sobre todos os que vão estar contigo. E eles terão essa unção. Eles vão ter esse poder. Eles vão ter essa carga. Eles vão ter esse amor. Eles vão ter essa responsabilidade. E eles vão ter essa fé em mim. E eles vão cuidar uns dos outros. Amém, queridos? E dirás ao povo: santifica-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo que não dará carne a comer, pois bem nos irá no Egito. Pois que o Senhor vos dará carne e comereis. Deus falou: eu vou dar carne, Moisés. Perdão, queridos. Olha o que vai acontecer. Ali o povo já tinha morrido, né? E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos saciar pelos narizes, até que vos enfadeis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Tem gente no nosso meio que está dizendo: por que Jesus está governando a terra? E disse Moisés: isso aqui não é profecia não, isso aqui aconteceu lá, mas hoje está acontecendo também, foi isso que Deus tem me revelado. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dai-lhes carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas, vacas que lhes bastem. Ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Aí é uma pergunta que o Senhor fala, né? A esse povo que murmura contra mim, será que vai bastar se eu der? Eu li o versículo errado, tá? Eu tinha que ter lido certinho para vocês, ó. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Você já entendeu? Ou seja, ainda que eu dê o mundo inteiro para esse tipo de gente, não vai bastar, porque eles são maus de coração. O Senhor está pedindo que a gente tenha um coração puro. E que por mais que o Senhor faça as nações enriquecer, não digo bem um enriquecer, mas que o Senhor melhore a qualidade de vida de todas as nações, de todos os povos, conforme o Senhor tem ensinado o que fazer, e é do Senhor. E eu peço muita prudência, faça isso com os alimentos, só com os alimentos, amém, queridos?
Eu sei que tem gente aí que está querendo fazer com outras coisas, mas a gente tem que ir com calma e com muita prudência. O Senhor diz com os alimentos, então entra nos alimentos, tá bom? Com muita sabedoria. E o Senhor vem falando, ainda que eu dê o mundo inteiro para esse tipo de gente, eles sempre se levantarão contra mim. Então a gente está vivendo num mundo, queridos, que tem um monte de países que estão felizes que Jesus chegou, que Ele é o Pai, que Ele está cuidando do mundo, que não conhecia, eu nem sabia que tinha esse maravilhoso. Tem gente que está muito animado, mas tem gente que está soberba só pedindo, quero mais, me dê mais, está faltando. O Senhor ajudou, eles nem agradeceram. E está criticando o Senhor, e ele está ouvindo. Aí ele falou para Moisés, Moisés, no teu meio tem gente assim. E Moisés todo inocente. Tem gente mal, Moisés, que não gosta de mim não. Eu posso dar o mundo inteiro para eles. Eles são soberbos comigo. Porém o Senhor disse a Moisés no 23, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Por quê? Você acha que porque tem um povo assim que é mal comigo, que é soberbo comigo, eu não vou deixar de abençoar o mundo inteiro? Você acha, Tânia, que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso não, eu vou abençoar. Eles vão fazer o que eu mando e eles vão ver a glória que eles vão ter em suas nações. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou-se 70 homens dos anciões do povo, e o pôs em roda da tenda. Ele foi lá e juntou os que vão trabalhar, né? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, sobre ele, né, que é sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, dessa porção que o Senhor tem me dado, o Senhor retirou de mim e deu para todas as nações. Só que o Senhor não quer que algumas nações recebam só essa pequena porção. O Senhor quer que todos permaneçam. Tem gente que recebeu a bênção, foi embora com a bênção e não vai querer Jesus. Que é o que a gente vai ler aqui. Isso aconteceu com Moisés e está acontecendo comigo também. Deus já está falando, está acontecendo com você, filha. Eu vou dar dessa porção para eles, eles vão receber. E eles não serão gratos a mim, não vão voltar para mim. Vão continuar nos seus maus caminhos, mas vai fazer o que eu dei, o que eu abençoei. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro era Madade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Maldade profetizaram no arraial, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, falando para Moisés, né? Moisés, proíbe eles de fazerem essas coisas, né? De ter o mesmo ministério que você, ter a mesma unção que você, ter o mesmo poder que você tem. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, queridos, eu não sou a única profeta do Senhor. Todos os meus irmãos também são. Todos aqueles que buscam o Senhor também é. E os países que o Senhor tem abençoado, continue no nosso meio, não saia. Continue aprendendo do Senhor, continue recebendo todo dia a porção do Senhor, né? Não deixe. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial.
quase caminho de um dia da banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Eu vou falar isso aqui porque depois eu vou dar uma outra palavra para vocês vão entender por que o Senhor está falando isso aqui, tá? Já está terminando, falta 5 versículos. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres e as estenderam sobre si ao redor do seu arraial, né? Virou o animal deles lá, né? Que ficou botando ovo, enfim, tá? Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigar, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma grande praga, muito grande. Então, o que o Senhor fez? O Senhor tinha falado ali, Moisés, tem um povo que está no seu meio, que eu posso dar o mundo inteiro para eles. Eles nunca vão se bastar. Eles é contra mim, Moisés. E aí o Senhor falou, mas acha que eu não vou fazer? Eu vou fazer, eu vou abençoar. Mas aí o que o Senhor fez? Quando o Senhor deu a carne para eles, o Senhor o julgou. E aí a praga era muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote Ratavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de Quebrote Ratavá. Caminhou o povo para Hazerote e parou em Hazerote. E aí depois a nuvem andou, o povo andou, porque o povo ficava andando no deserto. E o Senhor vem falando o seguinte, queridos, eu vou fazer, eu vou abençoar. Mas eu estou entre vocês. Se estiver entre vocês, já estou terminando, queridos, se estiver entre vocês, gente que fica murmurando contra mim, eu estou ouvindo. E eu vou estar julgando as nações ainda. Daqui para frente o Senhor não sai mais. O que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Mas o Senhor pede que a gente tenha coração. Amém, queridos? Então eu venho aqui pedir para que vocês me ajudem a cuidar do mundo inteiro, porque vocês têm capacidade para isso. Eu tenho capacidade de ensinar e orar, e vocês têm capacidade de fazer. Então faça. Cuide de todos, não deixe ninguém de fora. Os que estão rebeldes ainda, é porque não está perto de nós, que eles chegam a ser perto de nós, né? E eles vão receber da porção do Senhor e vão ter um bom coração, vão aprender a ter, porque a gente tem coração que o Senhor dá e o Senhor dá pela palavra, né? É a palavra do Senhor que limpa os nossos pecados e as nossas vidas. Ouvindo a palavra de Deus, a gente vai se purificando. Amém, queridos? E que a gente continue trabalhando, porque Deus está entre nós e Ele está julgando a terra. Shalom e até o próximo vídeo.